Meus queridos, estamos diante da Santa Palavra de Deus, um texto que está registrado no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, e o texto que nós lemos diz: na quarta geração tornará para cá, porque a medida dos amorreus ainda não está completa ou não está cheia. Meus queridos, nesta noite nós queremos falar um pouco sobre a longanimidade de Deus. Um Deus longânimo que estabelece limites, né? Nós sabemos que Deus, ele é longânimo. Agora, essa longanimidade, esse Deus, ele estabelece limites, né? Nós vamos aqui falar justamente sobre isso. Nós estamos vivendo uma época de valores invertidos. Nós estamos vendo nesses dias muitas coisas absurdas acontecendo, o aumento da criminalidade, o aumento da pornografia desenfreado, promiscuidade, tantas coisas, tantas aberrações. Esses dias um amigo me enviou um vídeo das principais aberrações que têm acontecido por esses dias. É bom até a gente ver para que a gente possa despertar para ver que nível que está o ser humano. Mas confesso que às vezes dá nojo de ver, de tantas coisas berrantes, escarnecedoras, não só de homem para homem, de ser humano para ser humano, mas de ser humano para com Deus, blasfemando. Os valores estão invertidos. Mas esse Deus que nós lemos, a palavra dele diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, e o versículo 20, se não me foge a memória, ele diz: ai daqueles que chamam trevas de luz e luz de treva. Ai daqueles que pegam o certo e diz que é errado, e o que é errado diz que é certo. Do que é doce diz que é amargo, do que é amargo diz que é doce. Deus fala: ai daquele. Quando Deus fala ai daquele, Ele está dizendo: não vai ficar assim. Mas tanto tempo que foi escrito, tantas barbaridades que está acontecendo, por que que ainda Deus permite tudo isso? Porque Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus longânimo. A longanimidade é um dos atributos dele. E ele prova que ele é longânimo desde o início, lá na criação. Ele tem poder para chamar à existência céu, terra, estrela, mar, todas as coisas, em questão de segundos, milésimos de segundo. Mas ele demonstra sua longanimidade desde o início, quando ele vai criar os céus e a terra e todas as coisas. Ele cria com 6 dias, no 7º ele descansa. Ele demonstra sua longanimidade. E o texto que nós lemos aqui é o próprio Deus falando com Abraão. Deus havia chamado Abraão e prometido a Abraão que daria uma terra para ele que manava leite e mel. Nós não vamos entrar em detalhe, mas nessa ocasião Abraão já estava na terra. Já tinha passado longos anos. E Abraão estava esperando a promessa que Deus havia feito a ele, que da descendência dele faria uma grande nação. E Abraão espera por muitos anos. No capítulo 15, versículo 1, Deus renova a promessa com Abraão. A palavra do Senhor veio a Abraão e ele refaz novamente a promessa,
fala para Abraão sair para fora da tenda, mostra as estrelas do céu e pede para Abraão contar, e Abraão diz que não conseguia, e Deus fala para Abraão: da mesma forma, assim será a sua descendência. E Deus vem falando com Abraão, mas quando chega aqui no versículo 15, Deus fala: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus fala para Abraão: Abraão, olha, você vai morrer, boa velhice, como seus pais foram sepultados, você também será. Versículo 16, ele fala bem assim: na quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Um pouco antes, aqui, o contexto, Deus havia falado para Abraão que a descendência de Abraão andaria em lugar estranho, iria passar um período num lugar estranho, em terra estranha, 4 gerações. Na quarta geração vocês vão voltar para cá. A geração na época de Abraão era contada de 100 anos. Então Deus estava falando para Abraão: vocês vão errante em terra estranha, vão ficar lá por 400 anos, e depois de 400 anos a sua descendência tornará para cá. E por que Deus estabeleceu 400 anos? No mesmo versículo tem a resposta. Demoraria 400 anos, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava completa. Quem eram os amorreus? Os amorreus representam aqui todo o povo que habitava ali naquela terra. Os cananeus, os heteus, parizeus, todos os zeus habitavam ali. E os historiadores e a Bíblia nos mostra que esse povo era um povo idólatra, era um povo pornográfico, escandalosos, não tinha piedade, eles eram inveterados pecadores. Agora veja bem, Deus já sabia desses adjetivos, mas desse povo, Deus já observava, mas aqui nós vemos a longanimidade de Deus. Vocês vão para outra terra, longe daqui, passarão 400 anos, aí então, depois de 400 anos, a medida da iniquidade dos amorreus, então ela estará completa. Talvez estivesse com esse tanto de água, mas ainda não estava completa. Depois de 400 anos, a iniquidade estaria completa. E aí então o que Deus faz? Se Ele é longânimo, qual que é o fator que estabelece assim, para que nós tenhamos um norte, compreendemos Deus, o limite da longanimidade de Deus, para que Ele execute o seu juízo. É bom salientar que as pessoas conhecem um dos principais atributos de Deus, que é o amor, e Ele é amor. Conhece que Ele é santo, e Ele é santo. Esse longanimidade é um outro atributo.
Só que as pessoas esquecem que ele possui um atributo chamado de justiça. Deus é justo. O mais justo homem não tem sombra perto da justiça de Deus. E quando nós olhamos como que a humanidade vive no dia de hoje, tantas aberrações, tantas coisas que não convém falar neste lugar santo. E Deus está vendo. Se Ele é justo, Ele paga o bem com onde o homem faz o bem. Para que Ele seja justo, Ele tem que pagar, disciplinar quando o homem faz mal. Então, depois de 400 anos, estaria a medida da iniquidade completa. Quando completa 400 anos, Deus usa Moisés, seu servo, e tira o povo de Israel do Egito, da escravidão, manda as 10 pragas, e o povo começa a caminhar em direção da terra onde Abraão estava, onde Deus fizera a promessa a ele há 400 anos atrás. Onde? Lá onde habitavam os amorreus. E agora Deus traz Israel para habitar na terra aonde a iniquidade estava completa, aonde o pecado já havia subido nas narinas santas do Deus Todo-Poderoso. Agora Deus então chega o momento de executar o juízo naquela nação, naquele povo que se chamava ali os amorreus, que representava os demais ali. E Deus então tira Israel do Egito para poder tomar posse da terra prometida. Moisés caminha com o povo quase 40 anos. Antes de cruzar o Jordão, Deus toma Moisés, Josué assume a posição de liderança. E Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora pegue todo esse povo e cruza o Jordão, toma conta, conquista Jericó e toma posse da terra que eu prometi ao seu pai Abraão há 400 anos. A medida dos amorreus da iniquidade já está completa. Agora Deus vai executar o juízo dele. Qual que é o juízo de Deus? Quando a sua longanimidade, quando a iniquidade está completa, o juízo de Deus é a morte. Deus usa o próprio Israel como instrumento para poder executar o juízo na vida dos amorreus. E a ordem para Deus, para Josué, capítulo 6, versículo 21. Vocês vão tomar a cidade de Jericó. Mate todas as pessoas, homem, mulher, criança, animais. E dessa forma, Israel toma posse da cidade e executa o juízo, porque Deus já estava vendo, fazia muito tempo, a iniquidade, mas chegou um momento que a iniquidade estava completa e a longanimidade de Deus teve um limite, e Deus executou o juízo, matando, destruindo aquele povo, para que Israel pudesse tomar terra, posse da terra prometida. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Deus também nos prometeu uma terra, não esta, mas Ele prometeu
uma nova terra chamada o céu de glória. Agora, ele não nos precisou. Quando é que ele nos levaria para lá? Para Abraão ele disse que depois de 400 anos, mas para nós ele não nos precisou a data. Mas um dos atributos de Deus também, que ele é imutável. Ele continua trabalhando, executando o seu juízo da mesma forma. Em Gênesis, capítulo 18 e o versículo 20, nós vemos Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus viu que o pecado daquelas duas cidades havia chegado no limite. E não foi de uma hora para outra. Deus começou a observar, só que foi dando tempo. O sobrinho de Abraão, Ló, residia lá, prosperou, passou muito tempo. E Ló era um homem que temia Deus, mas as pessoas não aprenderam com ele. Continuavam da mesma forma, rebeldes, desobedientes, pornográficos, cheios de toda malícia. Então chega no limite da longanimidade de Deus. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão: não, Senhor, não destrua. Eu sei que o povo ali é muito mau, é ruim, mas se tiver 50 o Senhor não destrói? Não destrua, Abraão. E Abraão achou os 45, não destrói, não. E Abraão foi abaixando até chegar em 10. Se tiver 10, Senhor, se eu não destrói, ele não destrua. Por quê? Por causa de 10, Deus pouparia uma cidade inteira. Você sabe por que ainda Deus suporta essa calamidade, essas barbaridades que não é bom nomear? E Ele está vendo tudo, e Ele não destruiu tudo isso. É por causa de você, que é um crente lavado e redimido no sangue do Cordeiro. É por isso que Ele não destruiu ainda. As pessoas criticam, zombam, mas estão desfrutando do seu benefício, que é o sangue de Cristo nas nossas vidas. Mas não tinha 10 ali. E a Bíblia diz que Deus tira o sobrinho de Abraão, Ló, as suas 2 filhas. A mulher fica pelo caminho. E ele executa o juízo. Qual foi o juízo que ele executou? A morte. A Bíblia diz que choveu fogo do céu, destruiu tudo, queimou tudo. Homem, mulher, criança, jovem, animais, tudo. Por quê? Porque a iniquidade já estava completa. Cantorá manto rébia cantarai. Onde que saramanto rebananto cai. Enquanto eu prego, peça para o Espírito Santo falar no seu coração como que está a iniquidade nos dias que nós estamos vivendo hoje. Como que está a inversão de valores. Tecaramanto rébia nandarai. Orialai keneke manto rébia nandará. Sarabando cantorai.
Certa vez Jesus disse que nem ele nem os anjos sabia a hora que ele viria. E eu escuto dizer muito isso, hoje à tarde mesmo escutei quando eu estava falando da volta de Cristo. Jesus não tinha sido glorificado, capítulo 17, ele glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Depois ele diz, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Jesus sabe a hora que vem. Ele é Deus. Mas os anjos não sabem, nós não sabemos. Mas Jesus disse, ele contou a parábola da figueira. E ele diz, igualmente vós, quando verdes tudo isso, esses acontecimentos, saiba que eu estou próximo. Glória seja dada ao Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Jesus disse nessa mesma passagem aí, ninguém sabe nem o dia nem a hora. E ele continua dizendo em Mateus capítulo 26, versículo 36 e 37. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se nós olharmos para a Bíblia, em Gênesis, voltar um pouquinho aqui no capítulo 5 e o versículo 7, está escrito, viu o Senhor que a maldade dos homens multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Então arrependeu Deus de ter feito homem sobre a terra. Como é que viviam os homens no dia de Noé? Deus viu que todo pensamento, a intenção do coração era má continuamente. E Deus então estava falando, está quase cheia a medida da iniquidade. Eu vou dar mais um tempo. Ele chama Noé. Noé faz a arca. Segundo os estudiosos, a arca demorou aproximadamente, não dá para precisar, para ser construída, de 100 a 120 anos. Esse período foi um período de tempo para que o povo pudesse se arrepender. Mas o povo não arrependeu. Não foi suficiente ver Noé justo no meio de um povo iníquo. Justo, andava reto. O testemunho de Noé não foi o suficiente para que o povo se arrependesse. As marretadas, os machados cortando a madeira, fazendo os cravos de madeira, as cunhas, para poder fixar e fazer a arca, aquele barulho não foi suficiente para que aquele povo pudesse se arrepender. Pelo contrário, a iniquidade só ia aumentando. Chegou o dia que a iniquidade daquele povo chegou, encheu, completou. Deus fala para Noé, entra na arca, tu e a tua família. Noé entra na arca, ele e a família. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca para o lado de fora.
e veio o juízo de Deus. Em manifestação de água. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Não havia chovido ainda sobre a terra. Agora imagine aquele povo que escutou, que presenciou uma enorme embarcação. Agora o desespero veio. Abre, Noé, deixa nós entrarmos. A porta da salvação já havia fechado. Não tinha como mais. E ali tinha homem, mulheres, velhos, criança, adolescente, jovem. A Bíblia nos informa que todos morreram. Porque nosso Deus é longânimo, mas Ele estabelece limite. Como estão os dias atuais? A depravação moral, a corrupção, rebeldia, falta de temor. Eu me lembro, quando eu era criança, quando falava alguma coisa diferente do que a Bíblia ensina, macho e fêmea, homem e mulher, quando tinha numa cidade, era uma coisa espantosa. Hoje tem movimento de milhares fazendo coisas obscenas, horrível, afrontando o próprio Deus. Não tenho coragem de falar as aberrações. Não tenho coragem de mencionar as aberrações. Triste. É doloroso. Como eu disse, um vídeo que o meu amigo mandou. Não tive coragem de ver tudo. Da repugnância. Afronta nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aumentando dia após dia a iniquidade. Entreguei minha vida a Cristo há 20 anos, vai fazer 21 mês que vem. Já tinha muita iniquidade. As coisas aumentaram demais. Pensa comigo, nos amorreus que ainda não estava completa. Será que esta geração que nós estamos vivendo, uma geração que Paulo diz a Timóteo, que no final dos tempos, 3:15, sabe tu, pois, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens tornarão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Paulo diz que é no final dos tempos. Nós estamos vivendo
o final dos tempos, sem sensacionalismo. À medida da iniquidade desta geração que nós vivemos, está transbordando, está cheia, halacantorando, ramandarai. Da mesma forma que Deus executou o juízo no passado, Caramantocaраmandorai, Xarabandocundeca, Surianderamandará. Deus está vendo tudo. Estrupo, corrupção, zombaria com o filho dele, pornografia. O que é certo é errado, o que é errado é certo. O que é luz chama de treva, o que é treva chama de luz. Ai daqueles, não demora. O Deus longânimo que já te deu tempo até hoje, Ele derramará a sua ira sobre a terra para retribuir esses que zombam dele e daqueles que ele comprou, com o precioso sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. A Bíblia diz que os homens vão correr e gritar: montanhas, caia sobre nós, para que não vejamos a ira daquele que está no trono. A Bíblia diz que haverá uma tão grande tribulação como nunca houve antes e jamais existirá. Que os homens vão desejar a morte, mas Deus vai ter prendido o espírito da morte. Sofrimento. Por quê? E as pessoas falam: não acredito, esse Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele vem dando tempo, vem tolerando, por causa da sua longanimidade. O que vamos fazer? Ele demonstrou que é amor. Na época de Noé, ele mandou Noé fazer a arca, para que o povo pudesse esconder na arca. Mas ele me amou e te amou, ele nos ama de uma maneira sobrenatural, que ele enviou o único Filho, Jesus Cristo, para poder morrer na cruz do Calvário, para nos livrar da sua ira. Paulo escreve em uma das suas cartas: aquele que tem Cristo está livre, mas aquele que não tem, sobre ele permanece a ira de Deus. O povo, para ser salvo, a família de Noé, entra pela porta da arca. Deus fecha a porta. Aí vem Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu sou pela porta, que é Jesus Cristo.
como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra, para provar todos os que habitam sobre a terra. Jesus é a proteção, Jesus é a arca, Jesus nos livra da morte. A iniquidade está aumentando. Muito em breve ele derramará a sua ira. Descanse nele, porque antes que ele derrame a sua ira sobre a terra, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Os céus irão se abrir, os anjos aparecerão tocando trombeta, e aqueles que estiverem temendo, servindo ao Senhor em temor, ouvirão a trombeta. Corpos transformados em glória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Seremos arrebatados. Estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando da glória eterna, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais angústia, só alegria para todo sempre. Nós estamos vivendo o tempo do final. Paulo diz que o amor de muitos iria se esfriar. Pelo amor de Deus, a palavra vai se cumprir, o amor de muitos vão se esfriar, mas não deixa esfriar na sua vida. Abandone as coisas que atrapalham você ouvir o soar da trombeta. Vamos subir para a glória. Não fique aqui para encarar a ira de Deus. Mas tudo isso não é por pressão, não é por medo, é pela graça. O povo de Israel, quando foi tirado, Deus falou: olha, vou tirar o povo, mas não é porque vocês são bons não, é por causa da minha bondade. Seremos arrebatados por causa da bondade de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém? Glória seja dada ao Cordeiro de Deus.